dia, Brasil! Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem está nos escutando lá do outro lado do mundo. Estamos começando mais um Tá Ligado Cidadão. E a gente quer agradecer ao Sindicato dos Médicos de Pernambuco pela gentileza em nos atender com o médico nefrologista, doutor Fernando Cabral, que está aqui conosco, e vamos conversar um pouquinho, não é isso mesmo, doutor Fernando? Bom dia. Bom dia a todos. Exatamente, nós fazemos a parte de nefrologia pediátrica. Se a nefrologia pediátrica. Se a nefrologia já é uma especialidade rara e pouco conhecida, a nefrologia pediátrica torna-se um pouco mais rara pela dificuldade na formação do profissional, que antes de tudo é um pediatra, são 2 anos de pediatria, para posteriormente adentrar no universo da doença renal infantil. Então, nós hoje atuamos na área infantil, né, com foco na doença renal. Hoje em dia é muito comum essa doença aqui entre nossas crianças. É importante, e a gente sempre agradece a oportunidade de estar conversando com vocês da imprensa, porque nós temos na infância a presença de infecção do trato urinário, que é uma coisa comum. É a infecção bacteriana, a segunda infecção bacteriana mais comum na infância, é a infecção do trato urinário, que sempre remonta, que sempre necessita de pesquisas, né? O porquê que se está tendo infecção urinária. Não se tem infecção urinária como se tem uma gripe, por exemplo. Geralmente, existem fatores que justificam a existência da infecção urinária. Então, na primeira infância, a gente tem as malformações do trato urinário, que podem vir a desencadear isso. É importante que o pediatra, em geral, sempre mantenha contato conosco, para que a gente possa, quanto mais cedo intervir, minorar os danos das consequências da infecção urinária. Passada a primeira infância, vão ver outras doenças do trato urinário que podem desencadear com repercussões. Já nessa segunda infância, qual seria as mais comuns entre nossas crianças? Muito pertinente a pergunta. Vão vir as glomerulopatias, doenças específicas, algumas vezes até autoimunes, né, que surgem e passam a ser também objeto de estudo nosso, né? Fundamental explicar que hoje, com o avançar da nossa sociedade e o avançar de alguns meios alimentícios, as crianças vêm apresentando erros dietéticos absurdos. Então, hoje a gente já encontra, né? Temos hoje dias no consultório apenas de crianças com hipertensão, crianças com diabetes, isso já está crianças com cálculo renal. Meu Deus. Isso. Que não é antigamente, mas que eram patologias que no seio da população em geral apenas ocorrem em adulto. Não, essas patologias, essas doenças também ocorrem na idade infantil. Isso é devido à alimentação, é genético? Existem os fatores genéticos, como, por exemplo, o diabetes tipo 1, não vai ser decorrente, o diabetes infantil juvenil não é decorrente de erro alimentar. Mas a gente sabe hoje, no quesito alimentar, que é importante dizer, o quanto a gente vem fazendo substituições de alimentos naturais. Por exemplo, as crianças não tomam mais o suco da fruta, tomam um suco artificial. Isso é um equívoco, isso é um erro. As crianças já não comem folha, fruta, legumes, verduras, né? Você hoje é raro uma criança tomar sopa, comer inhame, macaxeira, banana comprida, comer milho. A gente tem milho aqui em toda a época do ano. É verdade. Portanto, o erro alimentar hoje está presente no cotidiano das casas. E as crianças, obviamente, hoje vêm comendo uma salsichinha, vêm comendo um hambúrguer, vêm comendo um presunto, ao invés de estar... Então, isso é uma coisa que a gente chama a atenção. E na nossa especialidade, é fundamental que o seio da família tenha essa percepção. Quantitativo de água que se bebe. Quem nunca escutou que um adulto tem que tomar, em média, 2 litros de água por dia? Nós vivemos num país, aqui no Nordeste brasileiro, não existe inverno, verão, existe época que chove mais e época que chove menos. Então, nós, normalmente, necessitamos de uma ingesta hídrica que gira em torno de 2 litros de água. Uma criança, a depender do seu tamanho e seu peso, vai ficar com a ingesta hídrica em torno de 1,5 litro. E aí a gente faz a pergunta aos pais e mães, será que essa criança realmente está tomando 1,5 litro de água por dia? Estamos falando de líquido por dia. E quando isso acontece, dela não tomar esse 1,5 litro de água diariamente, quais são as consequências que podem advir? Infecção do trato urinário pode surgir,
né? As constipações intestinais, o intestino que não funciona bem. Quantas das famílias aqui dizem, mas rapaz, o intestino do meu menino não funciona bem? O funcionamento intestinal vai estar vinculado à ingesta hídrica e ingesta de fibras. Onde é que nós vamos encontrar as fibras? Em frutas, em verduras, em cereais. Nem todas as frutas, é óbvio. Mas quais são aquelas que nos ajudam, que têm fibra? Laranja, mamão, ameixa, manga. Nós temos aqui uma variedade tão grande de manga, né? Fruta tão saborosa. É, muito boa. Né? Tão saborosa. Então, assim, esses componentes alimentares vêm sendo substituídos ao longo do tempo e vêm trazendo repercussão ao longo do tempo. Para nós que fazemos essa especialidade, é extremamente salutar poder estar aqui com vocês conversando um pouquinho, considerando a quantidade de pessoas que vocês atingem, a audiência que vocês atingem, para que a gente possa contribuir nesse breve encontro aqui. Há alguns sintomas na fase inicial, já na fase mediana, de alguma dessas doenças que o senhor citou? Muito importante essa pergunta. Algumas delas vão dar sintomas, sim. Alguns sintomas urinários próprios. Urina espumosa, urina com a cor diferente, urina com cheiro diferente. Algumas vezes o povo vai chamar de inchaço no corpo, inchaço nas pernas, na pálpebra dos olhos. Algumas vezes alteração da pressão arterial. Não só se vê pressão arterial em adulto. Pressão arterial em criança deve ser aferida rotineiramente. Isso há quanto tempo? Uma semana, uma vez por semana seria? Consulta com um pediatra, aferir a pressão arterial. Então, essas alterações que se apresentam no nosso organismo poderão ser detectadas ao longo de uma consulta médica. Se faz uma consulta, se passa os exames. Isso. O senhor me diz também são exames simples, né, como o exame de sangue, Exame de simples, urina. sim. E aí, a partir daí, se pode detectar a doença. Isso. Né? Um sumário de urina é muito revelador. Um exame simples de urina. Né? Exame de sangue, que pode ser pedido juntos com o hemograma, normalmente pedido, como ureia, creatinina, para a gente dosar o sódio, dosar o potássio no sangue, são reveladores para que a gente possa intervir o quanto antes nas alterações do trato urinário. Lembrando que nosso organismo vai dar dicas de que alguma coisa não está bem. Quem nunca escutou, rapaz, o meu intestino é um reloginho, isso quer dizer que o intestino tem que funcionar uma vez por dia. Esse ditado popular quer dizer isso. E quantas vezes isso não ocorre conosco? O nosso corpo fala. São detalhes que pais e mães devem acompanhar. Infelizmente, nós não temos uma política pública vinculada à doença renal. Se porventura tivéssemos, talvez a gente conseguisse diminuir números astronômicos. Imagina que no Brasil, 100 mil pessoas hoje vivem em hemodiálise. No estado de Pernambuco, esse número gira em torno de 5 mil pessoas. Então, é necessário também que a população participe junto conosco num alerta de doença renal. E ficaria a dica, né, da importância da gente corrigir alguns hábitos cotidianos em casa, no sentido da nossa alimentação, né, no sentido de aprender a beber líquido, né, e diminuir quanto puder os industrializados que estão na nossa mesa. Esses embutidos que tanto mal fazem à nossa saúde, né? Sem dúvida. Ok, muito obrigado ao senhor, doutor Fernando, e a gente vai para um rápido intervalo e já retornamos. Vocês sabem que eu dou valor a tudo que é de Pernambuco. Outro dia estava com vontade de comer um bolo. Entrei no supermercado, vi essa caixa linda, comprei esse bolo de rolo tradição, meus amigos. Quando eu cheguei em casa que abri e provei, eu adorei, minha mulher adorou, todo mundo gostou. Bolo de rolo tradição, o melhor que eu já comi na minha vida. Experimente também, você vai gostar. Professor, o Simpere é o sindicato que representa a todos os professores e professoras da Rede Municipal Pública de Ensino do Recife. O Simpere está sempre junto a você na sua luta e na luta pelos seus direitos. Participe de nossas assembleias, de nossos seminários, venha conversar conosco.
Simpere, filiado à CSP com lutas. Simpere, resistência e lutas. Sindicatos, movimentos sociais e estudantis, junto à Frente de Luta pelo Transporte Público, denunciaram na Estação Recife o aumento abusivo de quase 90% da tarifa do metrô. Representantes do ato contra o aumento de passagem afirmaram que os usuários do transporte público não irão se beneficiar com esse reajuste, segundo eles abusivo, que agora custa R$ 3 e que foge da realidade de boa parte da população. Nós do Sindicato Metroviário de Pernambuco estamos aqui na Estação Recife mais uma vez, junto à Frente de Luta pelo Transporte Público, junto ao movimento estudantil e outros movimentos sociais, fazendo mais uma vez a denúncia sobre mais esse absurdo, mais essa atitude intransigente do governo e da gestão da CBTU. A classe trabalhadora em nada vai ser beneficiada com esse reajuste. Esse reajuste vai totalmente para a conta única da União e o governo Temer, esse governo golpista, apenas vai devolver o que ele acha que deve ser devolvido para o sistema. Estamos de volta e nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a venda da refinaria Abreu e Lima. Aqui, a saída da Petrobras de Pernambuco, né? Os caras querem vender tudo, aeroporto, tudo que dá lucro, tudo que é positivo para o povo, eles querem vender. Eu estou com Rogério Almeida, ele é coordenador do Sindicato dos Trabalhadores da Petrobras em Pernambuco e na Paraíba. Bom dia, Rogério. Bom dia, Ivan, bom dia a todos e todas. E o que você falou aí foi bem, a gente está insistindo e dizendo que a saída da Petrobras de Pernambuco e da Paraíba. Por quê, Ivan? Desde que o Pedro Parente foi colocado por esse governo golpista na Petrobras, ele vem vendendo tudo. Ele já vendeu mais de 30 ativos que dão lucro da Petrobras. E agora, foi anunciado agora dia 27 de abril, essa venda das refinarias, não só aqui em Pernambuco, foram colocadas à venda a refinaria RLAM, a de Salvador, foi colocada a Refap do Rio Grande do Sul e a Repar do Paraná, junto com mais 12 terminais aquaviários, além dos dutos que interligam esses terminais e essas refinarias. E aqui em Pernambuco vai ser vendido a refinaria Abreu e Lima, vai ser vendido o terminal da Transpetro em Suape e o terminal da Transpetro em Cabedelo. Tá? É muito sério isso, porque a saída da Petrobras de Pernambuco, o risco que a saída do controle da Petrobras dessa refinaria e dos terminais, não é só a parte prejudicial financeira para o povo pernambucano e da Paraíba, é a parte social, a parte ambiental. A Petrobras tem esse compromisso social e ambiental. Né? O desemprego que vai aumentar ainda mais em Pernambuco. Já estamos passando por várias dificuldades aqui no estado de Pernambuco, lá no Porto Suape, você vê várias empresas aí sendo desmobilizadas, estaleiros fechando. Tá? A situação está complicada, menino. A gente vai lutar, por isso a categoria petroleira em todo o Brasil está aprovando a greve por tempo indeterminado para barrar essas privatizações. E aqui em Pernambuco, a categoria estava de parabéns porque aprovamos a greve unanimemente. Todos os votos foram a favor da greve, porque estão vendo que esse caso é um caso muito sério, é um caso de perca de soberania nacional, perca da soberania aqui de Pernambuco. E Pernambuco é um povo lutador, é um povo de batalha. A gente não vai entregar a Petrobras de mão beijada para o capital estrangeiro. E com relação aos nossos deputados, prefeitos, vereadores, em que pé está essa mobilização? Muito Ou bem. eles estão deixando aí a coisa rolar? Estamos tendo essa articulação com os políticos de todos os partidos, de todas as correntes. Estamos marcando audiências públicas e estamos, segunda-feira, nos reunindo na Câmara dos Vereadores do Recife, com a vereadora Marília Reis, e à tarde com a deputada Tereza Leitão na Assembleia Legislativa, para chamar audiências públicas, para conversar com a sociedade e mostrar o risco que estamos correndo aqui com a saída da Petrobras de Pernambuco. Ok, Rogério, a gente vai ficar atento. Muito obrigado e vamos à luta. Bom dia, eu sou Edjane Quirino, esteticista. Recentemente,
Fizemos um curso na Alemanha, trazendo da cidade de Hannover tecnologias inovadoras da criolipólise. Como aqui em Recife já sou pioneira de 10.000 procedimentos realizados com toda a segurança, então convido vocês para conhecer o meu trabalho no Empresarial Albert Einstein, na Ilha do Leite. Acompanhe também na fanpage Edjane Quirino Estética e Bem-Estar. Vocês podem também me procurar no Facebook. Estarei à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, tenha um bom dia. Eu vou encerrar com uma querida amiga minha, uma cantora, uma pessoa de luta, de batalha. Inclusive, uma época trabalhando em rádio, toquei muito a música dela, muito bonita. Foi com medo de perder você que eu fiz reciclagem dentro do meu coração. Eu mudei até meu jeito de te amar e apaguei toda a agenda do meu celular. Até o meu cabelo você quis mudar. Mudei de rumo, de direção. Eu só não fui capaz de mudar seu coração. Hashtag solteira, show solidão. Não vou chorar mais não. Hashtag solteira, show solidão. Não vou chorar mais não. Hashtag solteira, show solidão. Não vou chorar.